Vamos abrir então o texto sagrado em Gênesis, capítulo de número 3. Verso 1, a partir dele, está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e este comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui, irmãos, essa leitura. Quero fazer um paralelo desse texto com os irmãos nessa noite, com o texto de João, capítulo 8, verso 32, onde nós ali lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso de número 36, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos nessa noite num culto. Todo culto para nós é um culto de ação de graças, sim ou não? Todos eles são, porque todas as vezes que nós nos reunimos na presença do Senhor, é uma oportunidade de agradecimento a Ele, no mínimo, pelo dia que Ele nos concedeu, nos ter dado a oportunidade de respirar, de nos ter levantado da cama e poder levar os nossos olhos para o alto, e ter passado um dia de vitória, porque estando aqui neste lugar, é porque nós vencemos as dificuldades que foram nos apresentadas, e o Senhor então nos concedeu vitória. Então nós estamos sempre num culto de ação de graças diante do Senhor. No entanto, hoje
nós temos um motivo a mais para a gente agradecer a Deus, como eu já disse, por ter alcançado uma vitória especial, como os irmãos alcançaram, de ter concluído um certo período de tempo e perseverado segundo a graça de Deus que lhes foi concedida, né? Então, essa é a razão maior. E daí então os irmãos podem perguntar: mas irmãos, como que o irmão vai pregar um texto como este num culto de ação de graças? Ora, por que eu vou pregar um texto como este num culto de ação de graças? Simplesmente porque, meus amados irmãos, se nós temos a oportunidade que temos nessa noite de estar aqui, ou todas as outras que já tivemos, como eu disse a vocês, é por causa de uma grande obra que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, e é a razão do maior agradecimento que nós temos, é a razão da maior ação de graça que nós temos, foi Deus ter dado o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós, porque a morte de Jesus nos possibilitou a oportunidade de sermos resgatados das trevas e ter sido trazido para a sua maravilhosa luz. E se nós estamos na presença de Deus, é simplesmente porque Jesus nos resgatou. O Senhor Jesus perdoou através da sua morte na cruz do Calvário, no derramamento do seu sangue puro, carmesim, o seu sangue derramado nos purificou dos nossos pecados e nos deu a oportunidade de nós estarmos como esta noite nós estamos diante do Senhor nosso Deus. Ora, mas por que, irmãos, nós falamos que somos agradecidos a Deus, em ação de graças ao Senhor, por estarmos aqui na presença de Deus? É por isso que eu li esse texto de Gênesis capítulo 3, porque antes nós não estávamos nessas condições, nós não tínhamos esta oportunidade. Nós vamos ler através do texto em Gênesis que Adão e Eva foi um casal privilegiado que nasceu, no jardim do Éden, na presença de Deus. Era um casal que usufruíam de toda a sorte de bênçãos da parte de Deus para a vida deles. A vida daquele casal era constantemente um culto de ação de graças a Deus. Estavam, irmãos, plenamente diante do Senhor nosso Deus, tinham o privilégio de poder ouvir a voz de Deus falando. O texto que nós lemos diz que Deus, pela viração do dia, descia até o jardim, e então aquele casal conversava com Deus, e Deus conversava com aquele casal, e havia essa liberdade plena entre a criatura e o Criador. Liberdade essa que nem hoje mesmo nós temos ela plenamente na nossa vida. Não temos plenamente na nossa vida, mas esse casal, eles gozavam desta oportunidade tão maravilhosa de poder estar na presença do Senhor. No entanto, nós vamos perceber no texto sagrado que apareceu ali uma figura dentro do jardim, que fez com que o casal, que até aquele momento eles tinham a palavra de Deus com eles, e a razão da permanência do casal no jardim era a obediência aos mandamentos, às leis, aos preceitos, à palavra de Deus. Enquanto esse casal estava em obediência ao Todo-Poderoso, ao Criador, ao seu Pai, eles tinham alimento, eles tinham vestimenta, eles tinham segurança, eles tinham tudo, não sentiam falta de nada, absolutamente nada naquele lugar. Por quê? A razão era
permanência na palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, irmãos, conserva o homem. A obediência à palavra do Senhor conserva a nossa saúde física e espiritual. A permanência na palavra do Senhor nosso Deus nos garante vitória, livramento, proteção. E nós vemos isso em Gênesis. De repente aparece a figura ali da serpente, que na realidade nada mais é do que a tipologia do diabo, cujo significado é o adversário. Adversário de quem? Adversário do homem? Não, adversário de Deus. Aquele ali era um adversário de Deus, era aquele que um dia esteve na presença de Deus, esteve lá no céu, entre os anjos mais excelentes de Deus, mas perdeu o seu principado. E por que perdeu o seu principado? Por não ter se mantido também em obediência ao Criador, ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. Um dia entrou no seu coração, no seu entendimento, ser igual a Deus, mas ele não pôde ser igual a Deus. Deus disse: você quer ser igual a mim? Tu descerás até a mais profundeza da terra. E então ele foi lançado fora da presença de Deus. E agora Deus tem a sua criatura, o homem no jardim, aqui na terra. E o que ele vai fazer? Não podendo ele ofender Deus, atacar a Deus, ser igual a Deus, então ele vai atacar justamente a criação de Deus, de uma forma indireta. Se ele não pôde fazer diretamente, ele resolveu fazer indiretamente, e desce até onde estava o jardim e onde estava aquele casal que conversava com o Senhor, que falava com Deus, e que usufruíam das bênçãos de Deus. E o que ele vai fazer? Irmãos, preste atenção nisso. O que o diabo vai fazer é exatamente deturpar a palavra de Deus. Ele vai mudar aquilo que Deus havia falado. E aqui cabe para nós uma aplicação nesta noite, um alerta, uma exortação. Irmãos, cuidado, porque a palavra de Deus, ela é pura e ela é simples. Leia a palavra de Deus, procure entender a palavra de Deus, e através dela ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus, obedeça a Deus, ande de acordo com a palavra de Deus, ainda que pareça absurdo para nós na terra, sempre será melhor obedecer ao Senhor nosso Deus. Ele, como não obedeceu, ele já sabia como fazer com que a criação de Deus perdesse a graça, perdesse as bênçãos. Eu falo criação de Deus, porque na queda do homem, não somente o homem perde, toda a criação de Deus perde, porque o pecado entrou no mundo, não entrou somente no homem, entrou no mundo, e o pecado está destruindo tudo aquilo que Deus fez de bom, tudo aquilo que Deus fez de excelente. Quando Deus termina tudo no sexto dia, no sétimo, Deus olha e diz, vê tudo que havia criado, e Deus diz, tudo é muito bom. Tudo que Deus criou é bom, irmãos, tudo que Deus faz é excelente. E aquele que não podia mais usufruir daquilo que era de Deus, não podia e não pode, há uma sentença de Deus sobre ele, que para nós houve a oportunidade de nos voltarmos para Deus, mas para ele não há mais oportunidade para voltar de onde um dia ele saiu. Você preferiu sair de lá, agora para lá tu não voltarás mais. Para ele não há mais essa oportunidade. Então,
A vontade dele, o desejo dele é fazer com que o homem e a criação de Deus também seja separada do Criador, e ele batalha, ele guerreia para fazer com que tudo seja separado de Deus, e o início está aqui em Gênesis capítulo 3, e vou voltar, como eu estava dizendo, como que ele fez? Deturpando a palavra de Deus. Como ele deturpou? Olhemos para o texto bíblico novamente, capítulo 3, e a pergunta dele para a mulher, quando teve a oportunidade de conversar com ela, a pergunta dele é: não comereis de toda árvore do jardim? Quantos de nós já paramos para olhar para esse texto e refletirmos um pouquinho mais nele, na pergunta do diabo para a mulher: não comereis de toda árvore do jardim? Ora, irmãos, não foi assim que Deus havia dito. No verso de número 16 do capítulo 2, olhe para esse texto aí, capítulo 2, verso de número 16, quando Deus estava dizendo para o casal que havia criado, e o que eles podiam fazer, e o que eles não podiam fazer, ou seja, existia uma lei, existia ordenança, já existia o certo e já existia o errado. O certo é a vontade de Deus, andar segundo a vontade de Deus. Então o Senhor diz, no verso de número 16, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis, de toda árvore do jardim comereis. Eu vou repetir: de toda árvore do jardim comereis livremente. Qual que é a exceção? Qual que é a proibição de Deus? No verso 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. E o que a serpente disse? Na pergunta dela: não comereis de toda árvore do jardim? Muda, irmãos, a situação, embora seja sutil, e é isso mesmo. As mudanças que acontecem na palavra de Deus, as mudanças que ocorrem nos textos bíblicos, e o que o diabo quer fazer o homem pensar que é certo, é de uma forma bem sutil, porque nós não podemos perceber. A intenção dela é que nós não percebamos, irmãos, a mudança que está acontecendo, e não percebendo o que está acontecendo, então nós compramos a ideia. O objetivo dele aqui era trocar ideia com o casal, era conversar, era ter a oportunidade para falar, e ter a oportunidade de fazer com que a palavra de Deus fosse colocada em dúvida, em xeque. Será que é assim mesmo? De toda árvore do jardim não comereis? Não. Deus diz: de toda comereis, só tem uma que não é para comer. E a mulher vai refutar, realmente ela refuta, ela coloca o certo, mas ele estava esperando a oportunidade, ele queria que ela lhe desse ouvido, viu? Ele queria que ela lhe desse a oportunidade de conversar. Porque, irmão, quem não dá oportunidade para o diabo, não dá ouvido para Satanás, não dá ouvido para as coisas aí fora, porque conhece a Bíblia Sagrada, não vai ter oportunidade de errar, não vai ter oportunidade de desobedecer Deus. Porque quando nós falamos de pecado, eu quero que os irmãos entendam bem. Pecado, às vezes fala assim: pecado é cometer isso, cometer aquilo e outro, e às vezes fica até de uma forma pejorativa. Não, pecado é errar o alvo, e o que é errar alvo? É errar a proposta de Deus. O que é que Deus tem para a nossa vida? O que é que Deus tem pedido da nossa vida? O que Deus quer que nós obedeçamos
porque se nós não conhecemos essa palavra, então por não conhecermos, estamos, irmãos, desviando o alvo, não estamos acertando o alvo, não estamos alcançando o objetivo, que é nos mantermos na presença dele e glorificar o seu nome. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. De tudo que Deus criou, do homem Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus, tu és a imagem e a semelhança de Deus, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas existe um aí que quer mudar essa história, quer ver o homem caído na sarjeta, quer ver tudo aquilo que Deus fez perfeito. Por exemplo, família, ele quer ver família destruída. Outro exemplo, você que tem talento, você que tem dom, você tem capacidade de Deus para exercer função, profissão, tudo isso é perfeito, é dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes sobre as nossas vidas, mas o outro quer tirar de você, quer tirar a tua produtividade, porque quando tu és produtivo, o nome do Todo-Poderoso é glorificado através da tua vida. De tudo que tu faz nessa terra de produtivo, tu glorificas o nome do Senhor teu Deus. Ele quer tirar isso de você, e o caminho pelo qual ele está entrando é a mudança da palavra de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: eu tenho uma preocupação com vocês. Eu temo que assim como o diabo enganou a Eva, eu vou colocar Adão e Eva, pois são a mesma carne, né? Eu temo também que ele deturpe, ele perturbe o vosso entendimento. O diabo quer perturbar o nosso entendimento. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que o Deus do presente século, ele entenebreceu o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ele conseguiu arrancar o homem da presença de Deus. Por que arrancou o homem da presença de Deus? Porque o primeiro, que seriam os genitores, dos quais todos nós nasceríamos, ele tirou da presença de Deus, mudando o entendimento da palavra. Ele fez com que o homem aqui errasse o alvo, pecasse contra Deus. Então quando ele dialoga com a mulher, e a mulher então, ludibriada, engodada pela fala, pela conversa do diabo ali no jardim, ela preferiu ouvir o diabo a ouvir Deus. Isso, irmãos, é terrível. Como que o homem pode? O homem preferia ouvir, irmãos, o diabo a ouvir Deus. Mas quem disse que ela ouviu o diabo? Ela não ouviu o diabo, né? Ela ouviu uma serpente. Se o diabo de repente aparecesse para ela como uma figura grega que nós conhecemos, que às vezes eu gosto de conversar com vocês e ilustrar para os irmãos, de repente um bode preto, né, de rabos compridos, e aquele tridente, e parecesse assombrando a mulher não daria ouvido para ela, mas ela não estava ouvindo o diabo, ela estava ouvindo a serpente. E hoje, o que é que nós estamos ouvindo? Irmãos, tudo que nós estamos ouvindo, se não provém de Deus, se não vem da palavra de Deus, preste atenção naquilo que tu estás ouvindo, porque não pode ser Deus estando falando aí. Você vai dizer para mim, irmão, mas não é o diabo também. Olha, você pode estar enganado. De repente o que tu estás ouvindo aí seja o diabo. Você está pensando que é outra coisa boa, você está pensando que é coisa excelente, você está pensando que é coisa até que faz bem para você, mas não tem feito bem para você, não tem feito bem para a tua família, não tem feito bem para os teus negócios, não tem feito bem para a tua profissão, não tem feito bem, porque o que tu estás
estás ouvindo aí não é a voz do Espírito Santo de Deus. Com quem que nós estamos dialogando nesses dias pelos quais nós estamos passando? E oportunidade não tem faltado, né? Quantas vezes nós ouvimos, passamos por dificuldades, sempre chega alguém: onde está teu Deus? Ora, mas você não serve a Deus? Você não crê em Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está nessa miséria? Por que você está nessa labuta? Às vezes dentro até da própria família, alguém vai dizer para nós: vai dar mão disso. Por que você fica aí na igreja? Por que você fica se envolvendo com a igreja? Isso é perda de tempo. Você está perdendo o teu tempo lá. Preste atenção naquilo que tu estás ouvindo aí. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Quem tem uma Bíblia em casa? Quem tem uma Bíblia em casa? Você, glória, olha lá, o Vanderlei já levantou lá, tem uma Bíblia lá. Vamos ler a palavra de Deus, porque, irmãos, é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Nenhuma outra voz nesse mundo vai alimentar a nossa alma. Viu? O homem pode ter tudo nessa terra, pode ter posição, pode ter uma boa família, até pode ter dinheiro no banco, pode ter uma fortuna, mas se lhe faltar Jesus na vida, lhe faltou tudo. Ao contrário, se você não tiver nada de material, e estiver passando por necessidade, por escassez, até uma boa roupa você não tem para ter vindo aqui nesse culto nessa noite, mas se Jesus estiver dentro do teu coração, tu és rico diante de Deus. Tu és uma pessoa rica diante de Deus, porque, irmãos, o espiritual sempre é mais excelente. Depois de ter engodado a mulher, irmãos, vejam só, ela foi lá, comeu, realmente, não vai fazer mal, não tem importância. Além do mais, a serpente acabou de falar para mim aqui que você é igual a Deus. Enquanto que Deus disse que eles, se comessem daquele fruto, iriam morrer. A serpente disse: não, morrer nada, vocês vão ser igual a Deus, vocês serão iguais a Deus, vocês estarão conhecendo o bem e o mal, e aquilo que estava no coração do diabo lá, querendo ser igual a Deus, ele vai enxertar no coração do casal agora, viu, irmãos? Ele enxerta no coração do casal agora: vocês não vão morrer, vocês serão iguais a Deus. E aí aquilo que já estava no coração dele, que foi a razão pela qual ele caiu do céu, não podendo mais estar lá, agora ele enxerta no coração daquele casal. E o casal pensou, a mulher pensou consigo, né? É bom ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Oh, que maravilha, ser igual a Deus. Ora, irmãos, ser a imagem e a semelhança de Deus já não é ser igual a Deus? O que é que mais você quer, hein? Ter saúde física, ter saúde espiritual, ter trabalho, ter todo dia a oportunidade de trabalhar, hein? O que mais que nós queremos nessa terra? Já não temos Deus conosco, já não somos homens e as irmãs mulheres semelhantes a Deus, mas sempre vem o diabo aí querendo que nós desejemos mais do que temos, ele sempre está aí querendo que você deseje mais do que Deus tem te dado. Você vai ser igual a Deus. E entrou isso no coração da mulher, ela tomou do fruto, ela desconsiderou, ela se esqueceu da palavra de Deus, e desobedeceu a Deus, comeu, levou para o homem, que também comeu, e agora ambos estão nus. E olha como é que muda a situação espiritual do homem, quando se desobedece à palavra de Deus. Mesmo estando no jardim, eles estão ainda no jardim, mas agora, quando Adão e Eva ouvem a voz de Deus que vem, a primeira coisa que eles sentem: medo e vergonha de Deus. Por que que o homem tem medo e vergonha de Deus? Porque aquilo que era de mais excelente de Deus na vida deles
já não está mais presente. O homem já não tem mais algo de Deus na vida deles. Sabe o que o homem vai ter a partir de agora na vida deles? Ao invés de vida, e vida com abundância, o que é que o homem tem agora? Agora o homem está morto. Agora o homem tem pecado. E de onde que veio o pecado? O pecado veio daquele que primeiro pecou contra Deus, daquele que o apóstolo João diz que é o pai da mentira. Nunca houve verdade nele, e ele tem prazer em cada vez mais mentir. É por isso que o cristão tem que temer e tomar cuidado. Não fique enganando os outros, não fique, irmãos, andando com mentira no coração, mentira no pensamento, porque assim você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Quem mente é filho do diabo, quem anda segundo esta palavra é filho de Deus. E quem é de Deus ouve a voz de Deus, obedece a Deus. Temer, ficar com medo. Será que tem alguém aqui nesta noite que porventura sinta medo de Deus? Que muitas das vezes comete algumas coisas, depois fica correndo, de repente se escondendo atrás de púlpito, se escondendo atrás aí do seu ego, da sua soberba, das suas desculpas, colocando desculpas diante de Deus. Você fica se escondendo atrás dessa sua folha de figueira que você coseou para si mesmo. Até quando que vai ser assim? Deus vem aí, o Senhor está vindo aí. E Adão e Eva ouvem a voz de Deus, temeu e se esconderam de Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né? Como se não soubesse o que havia acontecido com o casal, vai perguntar, procurando por Adão, como se não soubesse aonde Adão está. Irmãos, Deus está à procura do homem, sim ou não? Deus está à procura do homem, como que se não soubesse aonde o homem está. Deus sabe a condição do homem no dia de hoje. Deus sabe, conhece a condição do homem nessa noite. Não precisa ninguém apontar para A, para B ou para C, não. Deus é quem sabe, e melhor que o homem saiba do que Deus, irmãos. É melhor, irmão, porque olha, Deus vem, e Adão sabia, se escondeu. Então Deus pergunta a Adão: onde tu estás? Ele estava escondido entre as árvores do jardim. Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Por quê? Por que você temeu? Porque estava nu. Ora, como que você sabe que estava nu, ou que está nu? Quem te mostrou a tua nudez? Quem é que revelou a tua nudez? Sabe quem é que revela a nossa nudez? O pecado revela a nossa nudez. Enquanto nós estamos na presença dele, coberto pelo sangue de Cristo, e a presença do Espírito Santo em nós estamos cobertos, guardados na presença dele. Mas quando o pecado entra, o pecado revela aquilo que realmente nós somos. E quem é que se esconde dos seus próprios pensamentos? Quem é que se esconde dos seus próprios atos? Quem é que se esconde das suas próprias concupiscências e pecados? Nosso Deus é aquele que tem os olhos de chama de fogo, e Ele está olhando para a terra, e conhece o nosso assentar, e conhece o nosso levantar. Não tem para onde nós possamos ir a nos esconder de Deus. Então Deus, para a gente resumir, estando o homem agora no estado miserável de pecado, Deus agora vai dizer para o homem: não vai poder mais ficar no jardim. Não ficar no jardim é não permanecer mais na presença de Deus, porque o pecado, segundo o que diz Paulo, faz uma separação entre nós e o nosso Deus. O profeta também disse assim: há uma separação entre nós, né? O profeta Isaías: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Agora o casal vai ser jogado fora do jardim. E fora do jardim, fora da presença de Deus. Agora vocês vão cuidar da terra, vão ter que trabalhar aí com suor. Tem que trabalhar, trabalharia de qualquer forma, né? Mas agora vocês vão trabalhar com suor. Agora o trabalho vai ser dobrado e vai ser triplicado. Vai ser difícil para vocês. E Deus vai providenciar para o homem, então, vai matar lá um cordeirinho, provavelmente, e vai tirar, e vai dar um vestimento de pele para o homem. Tira essa sua vestimenta aí, essa uma que você pegou da figueira e você cozeu para você mesmo, essa sua providência, esse teu recurso, esses teus meios, não vai esconder a tua nudez de Deus, viu? Não esconde. Então Deus deu uma pele para o homem, e agora coloca o homem fora, e aí então dá sentença para o homem, dá sentença para a mulher, e dá sentença para a serpente. E a partir daí, o texto bíblico vai dizer que Adão conheceu Eva, e conhecendo Eva, gerou filhos e filhas segundo a sua imagem. Cadê a semelhança de Deus? Cadê a imagem de Deus? Não tem mais, né? Agora o homem, todos os homens a partir de Adão, vai nascer somente a imagem de Adão, morto, porque o Adão está fora da presença de Deus, todos os homens estão no estado de morte. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 12, vai dizer o seguinte: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos indistintamente estamos debaixo de pecado, longe de Deus, vivendo nas trevas. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2 vai dizer que nós antes andávamos segundo os desejos do nosso próprio coração, andando como filhos da desobediência, longe da presença de Deus. Eu fui gerado por Adão, somente por Adão, genealogia de Adão, todos que nasceram segundo a vontade do homem, o primeiro nosso nascimento, segundo a vontade dos nossos pais, nós fomos gerados no estado de morte espiritual, fora da presença de Deus, trevas, escuridão. É por isso que o apóstolo João, que João vai escrever, capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus vai dizer: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Sempre falo com vocês, esse novo aí no grego é nascer do alto. Nascer de novo é nascer do alto. Então preste atenção, todo homem na terra teve um primeiro nascimento, nascidos da vontade do pai e da mãe, foi gerado um filho, segundo a carne, estado de morte, para que nós possamos voltar para a presença de Deus, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, um homem sabido, príncipe dos fariseus, vai perguntar para Jesus: como pode isso? Pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas? Sabe por que não se sabe dessas coisas? Porque essas coisas não se aprende em faculdade, porque essas coisas não se aprende na teologia, porque essas coisas não aprende dentro de boa família, essas coisas só se aprende com Deus. Foi saído de Deus, agora tem que aprender de Deus. Então Jesus vai falar para ele: você precisa nascer da água e do Espírito, porque se não nasceres da água e do Espírito, não poderás ver o reino de Deus. Mas como que eu vou nascer da água e do Espírito, irmãos? Se eu nasci da vontade do homem e da mulher, como que eu vou nascer agora da vontade de Deus? Como é isso, irmãos? Então, nós temos um texto no Evangelho segundo registrou João, capítulo 1, verso de número
Vou ler a partir do verso de número 11. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, olha só, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. A proposta de Deus agora é: você precisa voltar para o jardim, você precisa voltar para a presença de Deus. E como é que nós vamos voltar para a presença de Deus? Aí Jesus vai dizer lá no João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se em Adão eu morri, no primeiro Adão eu morri, no segundo Adão eu revivi. Se no primeiro Adão eu morri, no segundo Adão eu ressuscitei, no segundo Adão eu nasci de novo, não nasci mais para a morte, nasci para a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ter vida em abundância não é ter carro novo, casa nova, dinheiro no bolso de sobra, conta bancária alta, ainda que essas coisas sejam excelentes, quem é que não deseja? Mas vida abundante é vida na presença de Deus, é alegria no espírito, é paz na alma, é poder chegar à noite, deitar-se na sua cama e dizer: Deus, obrigado pelo dia de vitória, eu estou na tua presença, com dinheiro ou sem dinheiro, eu estou na tua presença. E por que eu estou na presença de Deus? Ora, eu estou na presença de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na linhagem de Adão nós vamos perecer, nós vamos morrer eternamente separados de Deus, mas em Jesus Cristo eu vou voltar para o jardim, e vou voltar a usufruir de tudo que Deus preparou para a minha vida. É por isso que nesta noite nós estamos agradecidos. Estou alegre nesta noite, porque Jesus me amou-me primeiro. Eu estava morto, acabado, destruído, ninguém dava nada para mim, irmão, ninguém dava nada para mim, mas Jesus foi lá aonde eu estava, caído lá, e Jesus estendeu as suas mãos para mim. O primeiro amor vem dele, o primeiro amor é dele. Jesus Cristo, ele te ama, e se ele te ama, ele foi até a cruz por você, morreu por você, tal qual nós morremos em Adão, mas a morte não pôde segurar aquele que é o príncipe da vida. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e se Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quem é que ressuscita com ele? Todos quantos creem no seu nome. Se você crê nessa obra vicária de Cristo, e que ele deu a sua vida por você, ele morreu a nossa morte, para que nós usufruíssemos da sua vida. E que vida que Jesus tem? Não é a vida de Adão, viu? Porque a vida de Adão passa, essa vida adâmica passa. Nós vamos viver de repente 60, 70, quem? 75, 80, de repente alguém 11, né, com a sua força, robustez aí, chegar até 90 ou até 100 talvez, mas vai acabar, vai terminar. Esta natureza adâmica vai terminar, mas tem uma natureza espiritual preparada para nós. Jesus morreu aqui e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E vai chegar um dia que Jesus vai voltar para nos buscar, e quando Jesus voltar, nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos, então subiremos para estar com ele para todo sempre. A morte acabou, tristeza acabou, Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Podemos passar puro aqui, podemos sofrer por um tempo aqui, mas temos uma viva esperança em nosso coração. Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, para todo sempre estarei com ele. É por isso que nessa noite nós estamos aqui nesse culto de ação de graças, não somente porque terminamos um período aqui junto com os irmãos,
mas porque Jesus vive. E se Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã, porque Jesus vive. Não permaneça num Adão caído. Volte para Jesus, um Adão vivificante, aquele que veio nos dar vida e vida com abundância. Se entregue para Jesus, diga para Jesus: Senhor, nesta noite a minha vida é tua, eu quero que tu reines na minha vida e reine na minha família. Jesus vai mudar a tua história e o teu nome será escrito no livro da vida e para todos sempre estarás com Ele. Vamos glorificar o nome do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, amém? Esta é a mensagem do Evangelho, o Evangelho que transforma. Evangelho quer dizer boa notícia, notícia alvissareira. E qual que é a boa notícia? É que eu posso ter vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a boa notícia. Que essa boa notícia esteja no teu coração cada vez mais firme, amém? Cada vez mais viva. Em nome de Jesus, amém.